Uma boa noite aos irmãos. Só quem está dormindo diga aleluia. Agora quem está acordado diga glória a Deus. Aleluia. Que bênção estarmos aqui juntos hoje. Que alegria podermos celebrar ao Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do Alisson e toda a diretoria da UNIC. Vamos aplaudir ao Senhor essa diretoria maravilhosa. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, a Gra, que está aqui, essa mulher maravilhosa. E obviamente quero agradecer a Deus pela minha comunidade que tem me suportado durante esses anos, a Igreja de Cristo Garavelo, que tem nos sustentado com muito carinho e com muito amor. Bem, queridos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Vem comigo, pega a sua Bíblia, eu sei que você trouxe a sua Bíblia. Abra ela no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. E nós vamos ler a partir do verso de número 28, Lucas capítulo 9, a partir do verso 28. Mas antes eu gostaria que você silenciasse todas as vozes e barulhos externos, a voz do Espírito de Deus no seu coração. Feche os teus olhos, por favor, mais uma vez. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, tão singela, palavra essa que não nasceu no meu coração e de nenhum ser humano, porque ela vem de ti. Quando homens santos a escreveram, o fizeram inspirados pelo teu Espírito. E é por isso que nós pedimos que a tua palavra encontre abrigo, refúgio, morada, prioridade, significação, ressignificação na vida de todo aquele que se dispôs a te ouvir. Que o teu Espírito Santo nos convença de forma constrangedora, a ponto de nos prostrarmos diante do Senhor, porque sem esse convencimento, sem a ação poderosa do Espírito Santo, dando testemunho em nós, junto com o testemunho do Evangelho que está sendo pregado, a pregação, a proclamação da mensagem vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E as pessoas vão continuar vivendo a mesma morte, a mesma mediocridade, a mesma existência dessignificada, a mesma idiotice entre o berço e a sepultura. E nós pedimos ao Senhor que a tua palavra entre pelos nossos ouvidos, desça para o nosso coração, trazendo cura, trazendo vida, trazendo graça. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor. Nos salve de estar pregando em vão, gastando a vida em vão, ensinando em vão. Ajude-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, que vai se clarificando, se explicando, se tornando cada vez mais explícita e singelamente óbvia. E que ela não encontre em nós um coração pedrado, um coração viciado na religiosidade, um coração entorpecido pela indiferença. Ao contrário, amoleça o nosso coração, Senhor, torne o nosso coração em um coração de carne. É o que eu te peço que aconteça agora na vida de todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dizer amém? Agora vem comigo, diz assim o texto no capítulo 9, verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, que palavras foram estas? Jesus tinha falado que aquele que desejava segui-lo deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, depois que ele fez estas palavras para os seus discípulos, ele toma consigo 3 desses discípulos, Pedro, João, Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando,
transfigurou-se a aparência do seu rosto, a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, repita comigo, glória, e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória. Repita comigo, glória. Viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para o Moisés e outra para o Elias. Não sabendo Pedro o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Aí o texto prossegue dizendo que os discípulos desceram do monte, encontraram um endemoniado que eles não conseguiram expulsar. Vamos lá, verso 37 ao 43. E aconteceu no dia seguinte, após a manifestação da glória no monte com Jesus, Pedro, Tiago e João, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente ele clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de tê-lo quebrantado. E eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, inclusive esses discípulos que participaram da manifestação da glória, e eles não puderam expulsar o demônio que estava sobre o meu filho. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui agora o teu filho. E quando vinham chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai, e todos pasmavam da majestade de Deus. Seguimos adiante, verso 46 ao 48. E suscitou entre eles quem? Os discípulos. O que tinha acontecido com eles? Eles tinham descido do monte, tinham acabado de chegar de um encontro de glória, de manifestação poderosa. Sabe o que eles começaram a discutir? Qual deles seria o maior? Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse: Qualquer que recebe este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Aí o texto prossegue, verso 49 e 50, respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibamos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Verso 51 ao 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, em que Jesus iria subir ao Pai, manifestou o propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo esses mensageiros, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém e não ficaria ali. E os seus discípulos, Tiago e João, que participaram da manifestação da glória no monte, olha o que eles falam:
Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse-lhes: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus. O tema da minha mensagem nessa noite é: o que nos separa da glória de Deus? Vamos repetir juntos: o que nos separa da glória de Deus? Antes de entrarmos precisamente nesse assunto, vamos tentar compreender um pouco o que é a glória de Deus. Uma definição mais clara, sintética, objetiva do que é a glória de Deus, nós podemos falar que nada mais é do que uma expressão ou manifestação externa da presença, essência, poder, atributos e perfeições invisíveis de Deus. Repito, glória de Deus é uma manifestação, é uma expressão externa da presença, da essência, do poder, dos atributos e das perfeições invisíveis de Deus. De modo que a glória de Deus nada mais é do que a santidade de Deus colocada em exibição. Nós cantamos aqui ainda há pouco que os anjos cantam: Tu és santo. De modo que a glória de Deus é essa manifestação da evidência da santidade de Deus. A santidade de Deus, quando brilha na criação, ela nada mais é do que expressão da glória de Deus. E aí, nós temos uma dificuldade, vivendo em um mundo pós-queda, de discernirmos essa glória, porque nós ficamos entediados com glórias costumeiras, a ponto de que as nossas emoções se tornaram disfuncional, e aquilo que era para nos chocar, aquilo que era para causar um espanto, aquilo que era para nos deixar embasbacados, de boca aberta, de joelhos, prostrados ante a beleza da glória de Deus, já não causa mais tanto temor, porque nossas emoções estão disfuncionais pós-queda. Isso é lamentável que a glória de Deus seja tratada de uma maneira tão familiar, tão monótona, tão padronizada, que muitas das vezes enfraquece o nosso senso de admiração, de uau, eu estou diante da presença de Deus, eu estou diante da glória de Deus. Imagine você, eu gosto muito de Pirenópolis, gosto muito de apreciar as cachoeiras de Pirenópolis. E você chega nas cachoeiras de Pirenópolis, fica cheio de admiração por alguns dias, e de repente no final de semana você vai para o seu quarto, na sua pousada, no hotel, para ficar assistindo televisão no quarto. E você está desperdiçando o seu tempo em apreciar a beleza da natureza, o impacto que ela pode nos proporcionar. De modo que a glória de Deus, mesmo manifestada constantemente, ela deve nos impressionar constantemente por uma simples razão: Deus não é comum, Ele não é como os outros, Deus é santo. E quando nós fazemos essa afirmação, eu estou diante daquele que é santo, não existe outra reação que não seja me prostrar diante dele, cair com o rosto em terra e dizer: uau, eu estou diante do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então não coloque Deus no mesmo grupo de todos os seus outros temores e espantos, porque Ele é único, Ele é único. E aí nós voltamos para a minha pergunta temática:
Uma vez que nós entendemos o que é a glória de Deus e o que ela deve nos causar, o que nos separa da glória de Deus? O Paulo lá em Romanos diz que todos pecaram e separados, destituídos, afastados estão da glória de Deus. E por que todos ficaram afastados da glória de Deus? Porque todos nós não confiamos e não estimamos a Deus da maneira que nós deveríamos. Por isso, nós estamos separados, ficamos separados da glória de Deus, o que corrobora com uma afirmação dita pelo profeta Isaías no capítulo 59, verso 1 ao 2, quando se diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E aí, me parece que fica muito claro, olha aqui para mim, que quando nós fazemos esse tipo de pergunta, o que é que nos separa da glória de Deus? Essencialmente, a resposta é muito óbvia. O que é que me afasta da glória de Deus, da presença, da essência, do poder de Deus? O pecado. Pecado nos afasta da glória de Deus, mas não apenas o pecado, a dureza do coração, a nossa falta de arrependimento também nos separa da glória de Deus. O amor ao mundo, as paixões do mundo também nos separa da glória de Deus. Isso parece ser muito óbvio e lógico. De modo que, quando nós temos a consciência do Evangelho, como aquelas pessoas seguidoras e discípulos de Jesus tinham, de que nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus, lidar, enfrentar aquilo que essencialmente pode nos separar da glória de Deus, que é visível, que é aparente, que é claro, que é lúcido, como pecado, dureza do coração, amor ao mundo e às suas paixões, é fácil, porque isso é perfeitamente decifrável, isso é perfeitamente identificável. Mas pior do que dar de frente com o diabo, com Satanás, com a tentação cara a cara, é lidar com a sutileza enganosa do coração humano, em razão da nossa incapacidade de discernimento. E aqui é o X da questão, porque nós estamos aqui diante de um contexto histórico em que os discípulos não estavam diante da árvore do bem e do mal. Aqui não existe serpente falando no ouvido do Pedro, do Tiago e do João. Aqui não tem o fruto proibido. Nós temos 3 discípulos que vão ao monte com Jesus, tem uma revelação da manifestação gloriosa de Deus, aparece em Moisés, aparece em Elias, há uma conferência sobre a cruz, e aí o que é que você pensa? Bem, o encontro foi tremendo, esse encontro foi glorioso, esse encontro foi maravilhoso, eles vão voltar desse retiro, desse acampamento, desse encontro, cheio de poder, cheio de graça, cheio da glória, cuspindo fogo, fazendo a obra de Deus. E aí, o que se vai observar durante o desenrolar da história é que aquilo que tinha para ser maravilhoso e desenvolver consequências maravilhosas, acabou desenvolvendo consequências danosas na vida dos discípulos, porque eles não tiveram discernimento em lidar com a glória de Deus. Essa experiência era para fazer bem a Pedro, a Tiago
a João, porque que privilégio maior é esse de ouvir a voz de Deus, de ver a manifestação da glória de Deus. Entretanto, contudo, porém, mas imediatamente após ouvir a voz de Deus, tal experiência de estar diante da glória de Deus não fizeram bem a eles. Por quê? Porque eles não tiveram discernimento. E aí, preste atenção no que eu vou te dizer agora. É frase de Instagram. A glória pode ser pintada na sua cara, mas se ela não for escrita no seu coração, não vai significar nada. A glória pode ser pintada na sua cara, mas se ela não for escrita no coração, não vai significar nada. Pedro, Tiago e João estavam diante da glória. Os caras viram Elias e Moisés transfigurados. Porém, essa experiência não desceu para o nosso coração, de modo que a glória de Deus em nossa cara não é suficiente para gerar transformação, se esta glória não atropelar o nosso coração. E qual é o erro de Pedro, Tiago e João? O erro de não entender que não foi por eles que a glória de Deus se manifestou. Porque qual foi o critério segundo o qual Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte? Graça, pura graça de Deus. Não é porque eles tinham uma habilidade artística, foi prerrogativa, foi soberania de Deus. Porém, eles não entenderam isso. Eles não entenderam que Deus escolhe algumas pessoas para certas coisas, porque Deus quer. E é graça, é favor imerecido. Então, o fato de você ter uma experiência com a glória de Deus, preste atenção, meu irmão, isso não quer dizer que você é um anjo, é uma pessoa especial, que Deus olhou para você e falou: você vai ser o cara, e por isso você teve uma experiência com a glória de Deus. Preste atenção, toda boa dádiva vem do alto, é de Deus, é graça pura. A glória de Deus é para Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, quando você tem uma presunção que a manifestação da glória, ela se dá porque você tem virtudes especiais, a transfiguração se transforma em desconfiguração. E é isso que está acontecendo com os discípulos. A transfiguração, que foi uma experiência gloriosa, desconfigurou os discípulos, a tal ponto que Jesus encerra o texto dizendo o seguinte: vocês nem sabem que espírito vocês são. Vocês tiveram uma experiência comigo agora, não tem nem 2 dias, não tem nem 3 dias que vocês tiveram uma experiência comigo, e vocês ainda não sabem de que espírito vocês são. Porque essa presunção que eu sei o bem, que eu sei o mal, exclui a graça de Deus e te leva a achar que você é salvo pelos seus méritos, que Deus manifestou a glória dele na sua vida por causa dos seus méritos. Então você precisa ter discernimento, porque do contrário essa glória pode desconfigurar o seu ser, de modo que um encontro com a glória de Deus ou transforma o nosso coração, ou vai revelar os nossos bichos interiores. Vou repetir: o encontro com a glória de Deus ou transforma o nosso coração, ou revela os nossos bichos exteriores. Então o que é que nós precisamos? Discernir os espíritos maus, que chegam com manifestação exterior. É simples.
Lidar com o diabo cara a cara, sabendo que é o diabo, é simples. O perigoso é como discernir os espíritos maus que estão transvestidos em nossas piedades. E aí qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos aqui uma tentação sutil nesses 3 discípulos, com coisas maravilhosas que lhes aconteceram. Porém, como eles não tiveram discernimento, eles precisavam ter o discernimento que a manifestação da glória não foi porque eram eles, mas se deu apesar deles. E aí o primeiro engano, o Pedro logo de cara manifesta dizendo o seguinte: vamos construir uma tenda, porque o Senhor apareceu para mim. Eu vou construir uma tenda, eu vou fazer desse lugar a terra santa, eu vou ser o pastor dessa igreja e eu vou confinar a glória de Deus. Quem quiser ver a glória de Deus tem que passar pela mão do apóstolo Pedro, na igreja no bairro tal, no dia tal. E o que é que o Pedro esqueceu? O Pedro esqueceu que a glória de Deus, ela não pode ser confinada a 4 paredes, porque a glória de Deus, ela enche toda a terra. Então ninguém tem a prerrogativa, o poder, a autoridade de dizer o seguinte: só acontece se for pelas minhas mãos, só acontece se for na minha igreja, só acontece se for nesse lugar, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Nesse exato momento, alguém lá no Paquistão, alguém na China, alguém no Japão, pode estar sendo acordado, mesmo sem você, mesmo sem uma igreja, mesmo sem um pastor, pode estar sendo acordado de um sonho que teve, de uma visitação de Deus, porque a glória de Deus, ela não está presa às construções humanas. Então, eles são salvos desse primeiro engano, mas os bichos eram tão casca grossa, que Deus permite eles passarem por uma segunda experiência para amadurecê-los. E aí eles descem do monte. Os caras tiveram um encontro tremendo com a glória de Deus. Vão expulsar um demônio, e sabe o que acontece? Eles não conseguiram expulsar o demônio. O que é que isso deveria servir para eles? De aprendizado. Que a glória é graça. Eu nada sei. Mas eles não pensam assim. Eles presumem que qualquer desculpa que pudesse fazê-los crer que era por causa deles. E aí, eu quero dizer uma verdade para você. O diabo, ele só assusta quem acha que sabe. Quem crê que não sabe e vive na dependência de Deus, este o diabo nada pode. Vou repetir. O diabo só assusta quem acha que sabe. Quem crê que não sabe e vive na dependência de Deus, esse o diabo nada pode. De modo que vão surgindo durante o texto várias manifestações que mostram as síndromes e as doenças desses discípulos que tiveram um encontro com a glória, porém por falta de discernimento se desconfiguraram. Ou seja, a exposição à glória, sem o discernimento de que é a glória, graça de Deus, nos separa da glória. Mais uma vez, a exposição à glória, sem o discernimento de que a glória é graça, nos separa da glória. E aí eu quero, em breves palavras, falar de 3 problemas
que revelaram a desconfiguração e a perversão do ser desses discípulos. Primeiro, a presunção de quem é maior. Gente, os caras acabaram de chegar de um encontro. Os caras acabaram de ajoelhar, cantando. E os anjos cantam, tu és santo. Acabaram de ver a transfiguração. Sabe qual foi o papo deles? Quem que é maior entre a gente? Quem é maior? Quem é melhor? Quem faz mais? Vocês viram quem que estava do lado de Jesus na hora que ele foi comer? Vocês perceberam para quem que Jesus oferece a primeira comida? E Jesus responde para eles dizendo: o maior entre vocês é uma criança, é aquele que inclui mais, é aquele que inclui a partir do simples até o divino supremo, é aquele que está aberto para a graça, que discerne a graça de Deus em coisas simples, é aquele que vê Deus na cara de uma criança, porque vê Deus, como Tiago, Pedro e João viram, resplandecendo no rosto de Jesus, até um animal, um bicho, se vê, fica encantado, se vê, cai de joelho. O difícil é ver o rosto de Jesus brilhando no coração de uma criança, dos mais simples. Quem não consegue ver glória, onde a glória não estiver pintada de glória, não está preparado para ver glória nenhuma sem se corromper. Preste atenção, quem não conseguir ver glória, onde a glória não estiver pintada de glória, não está preparado para ver glória nenhuma sem se corromper. Então o que nos separa de Deus, o que nos separa da glória de Deus, é o engano sutil de Satanás, que você é forte, que você é o maior, que você é o melhor, que você não precisa mais. E aí, quando nós olhamos para o Paulo, nós vemos que quando estou fraco, aí que estou forte. Quando você menor for, mais Deus vai crescer em você. E aí, eu não estou falando aqui, meu irmão, de burrice, de ignorância santa, de falsa humildade, de um sentimento de vira-lata, como se você fosse um falso humilde. Não, eu estou falando apenas uma verdade para você, de que um dos enganos sutis do diabo é querer fazer você pensar que é tudo sobre você. E eu preciso te dizer, não é sobre você, é sobre a glória de Deus. Segundo, a segunda presunção que de forma sutil nos afasta de Deus é a presunção de que, se não for um de nós, para nada serve. Então eles já tinham a discussão da arrogância de quem era o maior. Agora eles veem uma pessoa que não fazia parte do grupo deles expulsando demônios. Sabe o que eles fazem? Eles vão até lá e proíbem a pessoa de expulsar o demônio. Esse camarada aí não faz parte da minha igreja, não faz parte da minha patola, porque o meu pastor me ensinou que só serve um jeito. E deixa eu te dizer, meu irmão, a graça de Deus, ela é multiforme graça. Vai ter igreja que canta hino, vai ter igreja que canta louvor, vai ter igreja que o pregador prega de um jeito, vai ter igreja que o pregador prega de outro jeito, e em todas as coisas nós vemos a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela é multiforme. Então, no primeiro caso, não é sobre você. No segundo caso, não é sobre nós, é sobre Ele. Então, o engano sutil do Satanás é esse também, de acharmos que é sobre nós.
e não é sobre nós. Esse era o engano dos fariseus, que dizia que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus diz para os discípulos: quem não é contra nós, está conosco. Deixa, porque os discípulos esqueceram que a graça é prerrogativa divina. Deus chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, porque a glória não é nossa, não é do homem, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Então o que nós precisamos é assumir a nossa relatividade, a nossa impotência, entendermos que Deus, na sua graça, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Durante esses dias aqui, você vai ser tremendamente impactado, e você vai ver que tem pregador que prega de um jeito, tem pregador que prega de outro jeito, e Deus manifesta em todos da mesma forma, porque a glória é dele. Então não adianta você ter uma visão da glória de Deus se você não tiver uma visão de si mesmo, porque quem não enxerga para dentro, a presunção de enxergar para fora vai ser só engano. Eles viram uma premiere. O Pedro, Tiago e João estavam numa sala VIP da manifestação da glória de Deus. No entanto, essa experiência desconfigurou o coração deles, porque eles não tiveram discernimento. E eu encerro falando da terceira presunção que pode nos afastar da glória de Deus, que é acharmos que a glória que nos foi concedida para condenarmos as pessoas ao fogo. Nessa terceira síndrome, eles já tinham a absoluta certeza de que quem não era com eles não devia para caminhar com eles, e por isso eles eram capazes de usar uma autoridade que Deus deu para matar. E eles se esqueceram que quem veio para matar, roubar e destruir não foi Jesus, foi o diabo. Eles estavam tão intoxicados de poder que acharam que eles agora eram os representantes oficiais, e fora deles não tinha nenhum representante oficial de Deus na terra, a ponto de que eles tinham poder para mandar cair fogo do céu para matar as pessoas. Se a glória de Deus na sua vida está te tornando uma pessoa mais odiosa, raivosa, beligerante, alguém que é impossível conversar e dialogar porque você se tornou dono de si mesmo, se a glória de Deus na sua vida não vem acompanhada do fruto do Espírito Santo, você precisa pensar se isso é glória ou não. Senhor, quer que façamos cair fogo do céu? É tanta macumba disfarçada de boa cumba que até Jesus se escandaliza da nossa pregação. Vocês estão loucos? Para, velho. Eu não vim para isso não. Vocês estão querendo matar, eu não vim para isso não, eu vim para salvar, para dar vida. Aliás, vocês sabem de que espírito vocês são? E aí é muito forte, porque não é uma pergunta que é feita para alguém que não é convertido, não é uma pergunta feita para um pagão, não é uma pergunta feita para quem chegou agora, é uma pergunta feita para quem acabou de chegar do comic.
É uma pergunta feita para quem acabou de chegar de um encontro, de uma vigília, de um retiro, de um acampamento de glória que foi maravilhoso. E eles começam a fazer coisas que não tem nada a ver com a manifestação da glória de Deus. E aí Jesus vira para eles e diz: vocês sabem quem vocês são? Qual é o espírito de vocês? Porque eu digo uma coisa para os irmãos: se você tiver coragem hoje, se você tiver coragem hoje de sondar o seu espírito, provavelmente você vai sair daqui uma nova pessoa, uma outra pessoa. Mas se você achar que você é são, suficientemente bom, talvez você vai continuar padecendo da mesma doença. Qual é o teu espírito? O que pode nos separar da glória de Deus é a falta de discernimento sobre quem somos. O que pode nos separar da glória de Deus é a incompatibilidade das nossas experiências com a nossa vida. Cair de joelhos aqui é fácil. A questão é como vai ser a nossa quarta-feira no trabalho, na escola. O que nos separa da glória de Deus não são apenas os pecados mais visíveis, mas é a sutileza das nossas presunções, de que somos os maiores, que se não estiver conosco não adianta, e de que quem não é do nosso grupo vai queimar no fogo eterno. O encontro com a glória de Deus não pode nos distanciar da glória de Deus, e só há uma maneira disso acontecer: é ver a glória e deixar que ela tome o meu coração. Discernimos que não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre nós, mas é sobre Ele e por Ele. Então o encontro com a glória de Deus nos coloca de joelhos diante de Deus e nos levanta para uma glória que não é para nós, é para Deus. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé nessa hora. E a minha oração é que a glória do Senhor não seja um evento apenas fora de nós, mas que seja um acontecimento cotidiano dentro de nós e que entendamos isso como sendo graça. Graça. Que a glória de Deus nos faça discernir quem nós somos, para que nos esvaziemos, sejamos os menores, pois grande é o menor, vez que ele está vazio de si mesmo e cheio de Deus. Que sejamos como aquele que recebe e inclui, não como aquele que expele e não recebe. Que o Senhor nos salve da presunção de pensarmos que Jesus está a nosso serviço. Que o Senhor nos salve da glória que nos adoece, que foi entendida por nós como justificada pelos nossos atos. Que o Senhor nos salve de toda arrogância que corrompe o nosso ser. O que pode nos separar da glória de Deus é apenas a glória pintada no rosto e que não desce para o coração.
E aí você pode ver Moisés, Elias, você pode ver anjo voando, subindo e descendo, você pode ver Jesus resplandecendo na sua frente, você pode ver roupa de ouro. Mas se isso não acontecer no seu coração, você vai ficar com essa coisinha boba de, ai quem é maior, ai quem é melhor, ai, proibir fulano e cicrano. Porque você não teve um encontro dentro de você. Eu creio fielmente que esses dias serão dias de manifestação da glória de Deus nesse lugar. Mas a minha oração é que o nosso joelho dobrado tenha impacto no nosso coração. E nós vamos cantar uma canção nessa hora sobre o que a glória do Senhor fez com a gente. E eu quero fazer um desafio de oração. Se a sua oração hoje é: pastor, eu não quero me afastar da glória de Deus. E aí eu não sei se a sua dificuldade é com o diabo, com o pecado, ou com as sutilezas do coração. Mas se você deseja hoje ter essa experiência, ter esse encontro, que não seja apenas para fora, mas para dentro, nós vamos cantar uma canção. E enquanto estivermos cantando essa canção, você vai sair do seu lugar, e eu peço que você se ajoelhe aqui na frente, e nós queremos orar juntos, no nome do Senhor Jesus. Se esse é o seu desejo, eu não quero me afastar da glória de Deus, saia do seu lugar, se ajoelhe aqui à frente, vamos orar ao Senhor juntos, em o nome de Jesus.